Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ramon Santos, eu sou estudante de Engenharia da Computação da Faculdade Área 1 e estou participando do curso Bota Pra Fazer. É um curso provido pela Endeavor, em parceria com a DevRoy Brasil, e este vídeo especificamente está sendo apresentado como parte do processo de avaliação do curso, ou concurso, poderia-se dizer, chamado Liga dos Campeões. É uma proposta também da Endeavor para que nós possamos apresentar um projeto de extrema importância, onde seja um processo extremamente inovador e possa ter realmente um resultado impactante. Então, a nossa estratégia, eu me refiro à equipe de desenvolvimento desse projeto, que irei apresentar para vocês agora, é, através do Model Canvas, que é essa imagem que vocês estão visualizando, falar um pouco sobre o nosso processo, o nosso projeto em si e como ele funciona. Então nós iremos seguir todos os passos necessários para realizar o Model Canvas e mostrar para vocês de fato aquilo que nós pretendemos apresentar. Então vamos lá, passaremos por todas as etapas e vocês irão conhecer o projeto de forma bem específica. Apenas antecipando, se trata de um game com uma característica extremamente diferenciada, com uma abordagem totalmente nova e usando uma tecnologia extremamente inovadora, a tecnologia de nome Realidade Aumentada. Vocês poderão saber um pouco mais sobre a tecnologia no nosso blog, iremos passar as informações na descrição do vídeo. Então vamos lá ao primeiro passo para a criação do Model Canvas. O Model Canvas, como vocês podem ver, é um quadro onde nós iremos dispor algumas informações específicas em cada campo e dessa forma iremos proporcionar um entendimento correto e simplificado daquilo que nós pretendemos fazer. O Model ele começa através do processo de segmentos de clientes, onde nós precisaremos explicar um pouco sobre esses itens. O Model Canvas, especificamente esse que foi disponibilizado pelo Sebrae, ele é bem interessante pelo critério, pelo layout que foi disposto e pela especificação dos campos, onde nós podemos visualizar perguntas que nos ajudam a classificar e responder corretamente a cada quadro. Então vamos lá, para o campo segmento de clientes. Neste momento, a primeira pergunta é: para quem estamos criando valor? E a nossa primeira resposta é: estamos criando valor para jovens sem faixa etária definida. O que é que isso significa? O nosso principal cliente é aquela pessoa que se sente jovem. Caso ela tenha uma faixa etária menor ou maior, isso não é importante para a gente. O nosso principal foco são aquelas pessoas que se sentem jovens, que gostam de jogos, que já tiveram alguma proximidade ou não. Então, o nosso principal interesse é atingir essa pessoa, esteja ela em qual idade for. Se ela se entende como jovem, nós também a entenderemos dessa forma. A próxima pergunta é: quem são nossos clientes mais importantes? Eu acredito que aqueles clientes mais importantes eles serão entendidos e classificados, mas fazer uma segmentação deles pode não ser sempre uma estratégia muito boa. Mas mesmo assim, nós entendemos que os clientes que podem ter uma característica mais importante para a gente são jovens colegiais. Por quê? Por que os jovens colegiais? Porque os jovens colegiais eles têm, digamos que, uma disponibilidade de tempo maior. Então, visto que o nosso jogo ele precisará de duplas, de grupos de 4 pessoas. Então, em algumas situações, os jovens colegiais eles se adaptam melhor a essa realidade, visto que estarão em ambiente de colégio, em intervalos, por exemplo, e poderão estar jogando o BDM, que é o nome do nosso game. A próxima pergunta é: quais são os arquetipos de clientes? A nossa resposta são jovens ávidos por diversão. E aí, mais uma vez, a gente volta a dizer que o jovem, para a gente, é aquela pessoa que se sente dessa forma. E nós a trataremos assim. Buscaremos proporcionar uma novidade, um momento de diversão em uma correlação que ainda não foi abordada, que é um jogo brasileiro utilizando a característica da cultura brasileira. Vamos seguindo o nosso modelo Canvas. Para a próxima parte, nós passaremos para a proposta de valor, seguindo uma ordem conforme algumas apresentações de Canvas que nós encontramos. A primeira pergunta é: que valor garantimos ao cliente? O que é que a gente quer trazer para o cliente? Então,
A utilização de um TCG brasileiro com cultura nacional é exatamente aquilo que a gente entende como nossa proposta e é o valor que a gente quer garantir para os nossos clientes. Nós geralmente consumimos, e as estatísticas falam que somos consumidores ávidos de tecnologia e principalmente de produtos estrangeiros, não são nacionais. Por que não apostar na nossa cultura? Por que não apostar naquilo que nós produzimos bem? Então, um dos nossos desafios é trazer para o nosso cliente um entendimento de que a cultura brasileira é um valor a garantir. A próxima pergunta é: que problemas de nossos clientes estamos ajudando a resolver? A nossa resposta: estarem reféns de jogos estrangeiros que abordam com abordagem especialista. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Os jogos que nós jogamos hoje, geralmente são jogos produzidos fora do Brasil. Eles têm uma abordagem para uma cultura a qual foram produzidos. Então, a forma como nós entendemos de repente uma estratégia de jogo, como nós de repente entendemos o comportamento de um determinado elemento dentro de uma realidade específica, pode não ser exatamente aquele. Nós estamos acostumados a nos adaptar a essas realidades propostas para podermos jogar bem. Nós não iremos fugir disso. Não é interesse do BDM que nós criemos uma nova forma de jogar aquilo que já está dito como ser correto, ou como já ser algo jogável e bem. Nós iremos apenas abordar de uma forma diferente. Nós iremos especializar para aquilo que nós pretendemos baseado na nossa cultura. A próxima pergunta é: que pacote de produtos e serviços estamos oferecendo a cada segmento? E são eles: inovação por meio da realidade aumentada e o TCG da cultura nacional. Vocês irão ouvir por vários momentos essa palavra realidade aumentada. Esse, de fato, é o grande diferencial e, estrategicamente para a gente, é interessante que vocês tenham curiosidade em saber do que se trata. A próxima pergunta é: que necessidade dos clientes estamos satisfazendo? E a nossa resposta é: a necessidade de possuir valor de interação visual e melhor estímulo. Como assim? TCG. Vou explicar um pouco o que se trata. Os TCGs, eles são jogos de cartas colecionáveis, onde nós temos cartas específicas, seguindo uma série de produção com elementos específicos, e as pessoas que utilizam aquele game, eles são, de uma certa forma, colecionadores também. Eles compram ou adquirem de alguma outra forma, como por exemplo através de trocas, as cartas do jogo e passam a colecioná-las, jogando assim quando realizam as batalhas. Então, todos os TCGs, eles têm um diferencial de regra e de layout das cartas, mas no final das contas eles se aplicam da mesma forma. O BDM, através da realidade aumentada, ele pretende prover uma interação maior. Nós iremos aplicar esse conceito, essa nova tecnologia, e iremos permitir que através de smartphones os jogadores eles possam interagir de forma visual, assim como em alguns animes onde a gente poderia ter algo parecido a um holograma, ou até mesmo o próprio holograma no anime, já que não é algo tão comercial ainda, a gente vai utilizar a realidade aumentada para poder dar algo muito próximo a isso. Vamos à próxima pergunta. O produto mínimo viável. O produto mínimo viável da nossa proposta já está praticamente pronto para a avaliação, que é o BDM, onde nós criamos o blog chamado batalhademitos.blogspot.com.br. Esse é o nosso produto mínimo viável. Foi algo muito interessante, foi algo muito prazeroso de ser feito. Nós praticamente dedicamos sem parar horas dessa semana para poder colocar no papel, para poder materializar aquilo que nós pretendemos fazer. Então, o BDM já está disponível nesse blog, vocês podem acessar para conferir. batalhademitos.blogspot.com.br. Então, finalizamos a proposta de valor, que é esse item do modelo Canvas. Iremos partir para o próximo, que é canais. A primeira pergunta é: através de que canais os segmentos de clientes visando querem ser abordados? Ou seja, você que joga TCG, como você gostaria de ser abordado?
Então nós selecionamos os seguintes: através da internet, lojas especiais, assim como feiras e encontros. É muito comum ver os nossos clientes estarem nas lojas especializadas conversando com os vendedores, sabendo as novidades e principalmente estarem também em feiras, em encontros, onde eles conseguem ter acesso a outras pessoas que jogam aquele jogo que ele gosta e discutir um pouco sobre, em muitas situações até mesmo jogar. A próxima pergunta é: como são abordados hoje por outra empresa? Nossa resposta é: através de vendas e campeonatos sazonais. Eu diria que também, em algumas situações, através de feiras e encontros. Mas exatamente pela característica da empresa não ser brasileira, em alguns casos nem mesmo possuir um escritório no Brasil, não vou citar especificamente, mas algumas empresas que eu já procurei que não têm escritório no Brasil e produzem jogos de carta, então eles não têm um relacionamento tão próximo com o cliente brasileiro. E a gente, como uma empresa brasileira, a gente vai ter essa capacidade, vai poder falar a mesma língua. As nossas descrições das cartas, elas serão escritas de brasileiros para brasileiros. A próxima pergunta é: dentro desses canais de abordagem, quais funcionam melhor? E a nossa resposta é: acreditamos que funcionam melhor por meio de campeonatos, feiras e internet, praticamente nessa ordem, visto que os campeonatos eles trazem para aquelas pessoas que gostam daquele jogo um desafio. Então todo aquele momento em que eles colecionam as cartas, em que eles buscam novidades sobre o jogo, conhecer melhor as regras, pode ser aplicado nos campeonatos. Então nós realmente pretendemos impulsionar esse conceito com o nosso game. Realizar campeonatos constantes, realizar discussões constantes na internet para evoluir ele cada vez mais. Afinal de contas, é um jogo nosso. Próxima pergunta: quais canais têm o melhor custo-benefício? Eu não preciso escrever nada mais do que a internet. Então, nós realmente investiríamos em um canal que tanto vai ser custo-benefício para a gente como para o nosso cliente. Ou seja, a internet, através de e-mails, através de fóruns e blogs, eles serão bem utilizados. Essa é a nossa proposta principal. Próximos canais. De qual maneira estamos sendo integrados à rotina dos clientes? E a nossa resposta é por meio de internet, usando blogs e fóruns. Exatamente o que foi dito. Ou seja, a gente pretende estar com os nossos clientes em contato constante por meio do blog, principalmente pelo blog oficial, que é o BDM, o blog batalhademitos.blogspot.com.br. Ou seja, um canal extremamente gratuito, fácil de ser utilizado, onde nós podemos realmente estar mais próximo dos nossos clientes. Vamos então para o próximo item: relacionamento. Como é que a gente entende relacionamento com os nossos clientes? A primeira pergunta é: como conquistamos, mantemos e expandimos clientes? A resposta: por meio de um impulso criativo permitindo um relacionamento mais próximo. Ou seja, vocês que serão lá na frente clientes nossos, que serão na verdade parceiros nossos, assim nós os encaramos, vocês serão abordados de forma muito clara, visando que o seu entendimento, a sua visão é importante para a gente, para o nosso crescimento como empresa e para o crescimento do game como um todo. Vamos para a próxima pergunta: que relações já estabelecemos? Olha, como a gente começou tudo de forma muito rápida, a gente ainda não tem muita coisa no mercado, não é? Então a resposta é: nós já publicamos um blog e visualizamos que praticamente foram realizadas 1000 visitas nas primeiras horas praticamente de publicação do blog. Assim, algo bem impressionante. Como a gente tem um Analytics acompanhando o site, a gente conseguiu acompanhar essa evolução de visitas. Mas nós queremos que seja algo ainda maior, porque acreditamos que essas 1000, elas podem não representar tanto. Nós gostaríamos que fossem mais de 1000, 10.000, 100.000, porque o nosso objetivo é iniciar pela Bahia, mas atingir o Brasil inteiro. Vamos lá. Próxima pergunta:
como são integradas ao resto do nosso modelo de negócios? Como é que o nosso relacionamento com o cliente se integra com o resto do nosso plano? A nossa resposta: o processo de produção usa a publicação imediata das novidades. Como assim? Hoje a gente tem uma equipe onde essas pessoas, imediatamente quando realizam ou implementam alguma novidade no jogo, elas publicam no blog. Então, o nosso processo de produção ele vai estar diretamente ligado com o nosso processo de relacionamento com o cliente. O objetivo é que a gente evolua de uma forma muito rápida e consiga dar para vocês que irão jogar o BDM de forma mais rápida possível o entendimento e a possibilidade de uso real do nosso game. Então nós iremos realmente interligar de forma bastante precisa. A próxima pergunta é: qual o custo? Olha, o custo de relacionamento com o cliente, da forma como nós estamos abordando inicialmente, é quase zero. E a nossa resposta é que esses custos são quase zero. Por quê? A gente consegue, através da internet, como a gente já fez hoje, nesse atual momento, ter algo pronto, material, por assim dizer, sem nenhum custo financeiro propriamente investido, não direto. Digamos que o custo de estar ali é um custo, o custo de ter o acesso à internet é um custo, mas o custo final, o custo realmente mais material possível, ele é quase zero. Então nós iremos para o próximo item do nosso Canvas, que é o item de fonte de receita. Vamos lá, fonte de receita. A primeira pergunta é: para qual benefício, valor, nossos clientes realmente estão dispostos a pagar? A resposta que nós temos para essa pergunta é: os nossos clientes pagam por novidades e qualidade. Inicialmente, quando um jogo é lançado, sempre haverá uma curiosidade, sempre haverá um interesse em entender, saber como é, saber se realmente é bom, ver quem está jogando. Então os nossos clientes eles serão inicialmente capturados dessa forma. O próximo item ainda nele é a questão da qualidade. Não adianta ser novo, não adianta ser conhecido por todo mundo se ele não tiver qualidade, porque o uso ele vai ser imediatista, ele vai acontecer e depois parar. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é realmente dar uma ferramenta, um jogo que proporcione um uso constante e uma evolução também constante. A próxima pergunta é: por qual pagam atualmente? Por qual valor os nossos clientes atualmente pagam? O que é e quanto de fato? A resposta é: os atuais TCGs custam em média R$1 por carta. Então atualmente os nossos potenciais clientes eles já pagam em média isso. Então a gente tem como ter uma noção de quanto mais ou menos é uma carta original. O nosso modelo de receita, que é a próxima pergunta, ele vai estar especificamente classificado da seguinte forma: nós pretendemos garantir receita para o projeto através de publicidade, ou seja, através de publicidade no nosso blog, no nosso site oficial, nos nossos canais da internet, através de capturar como o AdSense do Google e outros mais diretos, e através de venda direta, onde a gente vai realmente vender as cartas do TCG, tanto direto para o cliente, através de um e-commerce, e através de parcerias com lojas especializadas. A próxima pergunta é: qual a tática de preço? Como é que a gente vai pretender precificar o nosso produto? Então a resposta: manteremos os preços como os atuais e procuraremos produtos diferenciados, ou seja, a gente vai continuar vendendo praticamente a velha carta a R$1 ou algo para baixo ou para maior. A gente vai avaliar o quanto vai ser custoso isso e o que a gente vai pensar é: olha, como é que a gente consegue fornecer um produto diferenciado? Qual o valor que a gente consegue agregar ali dentro? Então, muito provavelmente o nosso TCG ele não vai conter apenas cartas, ele vai conter games, mats, melhores, a própria aplicação em realidade aumentada ela vai ter um diferencial. Então, além das cartas, podem esperar, vocês vão ter muitas coisas legais. Próximo item: recursos-chave.
A primeira pergunta desses recursos principais, ou chaves, são quais os principais recursos exigidos para a nossa proposta de valor? E a resposta é: nós precisamos de internet para poder divulgar para vocês e impressos. Nosso material físico, por assim dizer, ele está todo baseado na questão de impressos. Os game mats, as cartas, elas precisarão ser impressos em uma qualidade diferenciada, então esse será um dos nossos recursos principais. A próxima pergunta é: quais serão os nossos canais de distribuição? E a resposta para essa pergunta é internet e lojas especializadas. Ou seja, a gente pretende, aqui em Salvador tem uma loja chamada Planet Games. Eu tive o prazer de participar com eles de um evento da Coca-Cola, onde eles eram apoiadores do projeto, fizeram um trabalho show de bola. E hoje eu sou um cliente deles, comprando alguns TCGs, comprando alguns materiais, e eu tenho um contato muito bom com os vendedores, onde a gente realmente consegue conversar, falar sobre o projeto, falar especificamente sobre esse projeto, ter um atendimento muito bom. Então, ter essas lojas como parceiros é um dos nossos objetivos. A gente pretende realmente formar uma direta relação com essas lojas, como um todo, essas e outras, caso se apresentem, caso nós consigamos encontrar, para que elas entendam a nossa proposta e sejam parceiros e realmente consigam estar junto com a gente. Então vamos lá. Relacionamentos com o cliente como recurso principal é a nossa próxima pergunta. E nossa resposta é: o atendimento especializado por meio de parcerias. E eu diria o atendimento especializado e por meio de parcerias, porque a gente pretende também ter o atendimento aos nossos clientes, estar próximo a eles, entender qual a necessidade deles. O próximo item do nosso modelo Canvas é as atividades principais. Quais serão as nossas atividades principais? A nossa resposta é a participação de feiras e ações na web. Ou seja, a gente pretende realmente ser uma empresa ativa. A gente não pretende só fazer o game, publicar o game, vender o game e joguem. Não, a gente pretende ouvir os nossos clientes. Principalmente pelo nosso critério hoje de ser uma startup. A gente quer estar com vocês, a gente quer participar do projeto, a gente quer jogar também. A gente está realmente super esperançoso para que fique logo pronta a questão das cartas físicas impressas, já que a gente já tem os modelos no nosso blog, para ver como é isso na prática. Então a gente vai ser uma empresa muito próxima dos nossos clientes. A próxima pergunta é: quais os nossos canais de distribuição? Quais as atividades que representam os nossos canais principais? E a nossa resposta é: empresas, entregas via correios para encomenda ou compra direta. Como assim? A gente pretende fazer dois processos específicos de venda. Aquele onde o cliente ele vai no site, identifica as nossas cartas e compra, recebendo pelos correios. E aquele onde a gente consegue fazer parceria com as empresas, elas também fazem as compras pela internet através do e-commerce, e a gente também entrega, só que em quantidades diferenciadas para eles, e com preço reduzido também. A próxima pergunta é: em relação às atividades principais, quais os relacionamentos com clientes? A gente pretende ter um acompanhamento direto dos contatos na internet, ou seja, montar equipes que realmente estejam aptas a dar um atendimento de qualidade. Realmente essa palavra ela é algo que pode ser inserido na nossa missão, atendimento de qualidade, na nossa visão. Entendeu? Então, esse atendimento de qualidade ele vai tanto tirar dúvidas sobre o processo, de como comprar, do que é o TCG BDM. Então, o atendimento é uma das nossas atividades principais. Vamos para o próximo campo, que é parcerias principais. Sendo que a primeira pergunta é: quem são os nossos principais parceiros? E os nossos principais parceiros são outros blogs que falem sobre a cultura brasileira, sites especializados, leis de incentivo à cultura,
lojas especializadas e o próprio cliente. Ou seja, você que vai ser um dos nossos clientes, vai comprar as nossas cartas. Você é um dos nossos parceiros, a gente encara você dessa forma. Por quê? Porque é muito importante que a gente realmente entenda a sua necessidade e que você, realmente encarando o jogo como sendo algo bom, nos ajude a divulgá-lo. Então, dentre os outros, talvez o mais importante seja você, cliente. Vamos para a próxima pergunta. Quem são os nossos principais fornecedores? A resposta são gráficas, empresas de serviço web. Gráficas e empresas de serviço web. Vamos lá, colar aqui. As gráficas, elas serão muito importantes porque elas vão poder trazer para a gente exatamente a materialização do nosso produto. Então a gente precisa realmente manter o máximo de contato possível com elas. Vamos lá. O próximo item é: que recursos cruciais estamos adquirindo de nossos parceiros? Exatamente das gráficas, da questão da impressão e dos nossos canais de internet, a hospedagem e a logística dos correios. A gente vai estar adquirindo esse serviço para estar podendo. Então vamos para o nosso último item, para poder fechar essa criação do modelo Canvas, que é a estrutura de custos. Quais os custos mais importantes inerentes ao nosso modelo de negócio? A questão da equipe de produção para realmente fazer os modelos e layout das cartas, a equipe de relacionamento com o cliente, a impressão e a logística. Então a gente entende que a gente precisa ter uma atenção muito especial a esses itens especificamente, onde a gente vai ter que realmente investir valores financeiros. A próxima pergunta é: dentre os principais recursos, quais são os mais caros? Olha, especificamente vai depender muito da situação de forma pontual, mas a gente entende que a impressão de qualidade realmente vai ser o maior custo do ponto de vista: qual a relação de produzir e de vender uma carta com alta qualidade. A gente precisa realmente amadurecer bastante esse conceito. Eu acredito que esse talvez seja o custo mais caro. E, dentre as principais atividades, qual a mais cara? A atividade de logística. Sendo que quanto mais a gente vender, talvez melhor. Quanto menos, talvez não tanto, já que o custo do envio individual, por quantidade, eles poderiam ter uma relação onde quanto mais eu mando, menor é aquele custo. Quanto menos eu envio, quanto menos compras eu tenho, maior é o custo. Pessoal, então, esse é o nosso modelo Canvas. Muito obrigado pela atenção de vocês. O TCG realmente é uma proposta extremamente inovadora, a gente está muito esperançoso. Essa proposta faz parte da equipe de nome Alpha Centauri, onde vocês podem ter mais informações no www.alphacentauri.com.br, que é um site em desenvolvimento, que tem uma outra proposta inicialmente para um gerenciador da área de entretenimento, mas a gente entende hoje a Alpha Centauri como sendo uma empresa um pouco maior. Ela está proporcionando para a gente a possibilidade de tornar realidade o BDM, TCG, e é a empresa que realmente vai impulsionar. Então, mais uma vez eu agradeço a vocês a atenção, é sempre dispensado. Eu espero que a apresentação do modelo Canvas, além de mostrar o nosso projeto, ela possa mostrar para você, empreendedor, como montar o seu modelo Canvas, como é que você pode fazer isso, quanto é legal produzir modelo Canvas, a questão da coloração, a questão de como a gente consegue ver o nosso negócio no papel. Então, pessoal, fica com Deus, que dê tudo certo para os nossos projetos, para o projeto de vocês, e espero ver vocês lá na frente, numa feira, apresentando o BDM, TCG, jogando e com a realidade aumentada sendo aplicada. Mais uma vez, muito obrigado, tenham a todos ótimos dias.